Olá, bem-vindos ao curso de Java SE da Grande Porte. Eu sou o professor Nelson e vou te ensinar a programar em Java. Estamos na aula 13. Os tópicos dessa aula são arrays, inicializando arrays, acessando os valores de um array, arrays multidimensionais, arrays como parâmetros, o enhanced for, o for aprimorado, parâmetros no main e arrays de referências. O que são arrays? Os arrays também são chamados de variáveis indexadas homogêneas. Vamos entender o que quer dizer isso. Primeiro, o array é uma variável. Significa que ela tem espaços na memória e esses espaços podem ter seus valores alterados. Daí o nome de variável. Variáveis indexadas. Então, ela tem índice. É como se fosse casinhas, e esse é o número da casinha. O nosso array aqui chamado Billy, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 casinhas, numeradas de 0 a 4. Esses são os índices. Então, nosso Billy é uma variável indexada. E homogênea é porque cada uma dessas casinhas tem que armazenar o mesmo tipo de dado. No caso aqui, int. Então, todas elas armazenam um dado do tipo int. Como que eu declaro esse array? Como que eu crio esse array? Então, temos duas partes. No primeiro momento, você tem que criar uma referência para o array. Então, você coloca o tipo de dado, um par de colchetes e a palavra Billy, que é a sua referência para o array. Esse par de colchetes faz referência à quantidade de dimensões que o seu array tem. O nosso array só tem uma dimensão, uma dimensão em que eu passo o endereço de 0 a 4. O segundo momento é quando você realmente aloca a memória, Você põe lá o new, que vai criar um objeto, e o objeto é um array inteiro de 5 posições. É um array que vai armazenar números inteiros de 5 posições. O new cria esse array e passa o endereço para o Billy. O Billy armazena esse endereço. Então, Billy é uma referência. Na primeira parte, com relação à posição do par de colchetes, ele pode vir antes do nome da referência ou depois do nome da referência. Tanto faz, antes ou depois. Você pode também, se você quiser, fazer de forma separada. Num primeiro momento, você cria a referência e no segundo momento, você atribui à referência o array, como nós fizemos aqui. Ah, mas eu não consigo criar um array dinamicamente, O que é criar um array dinamicamente? É quando o tamanho do array é passado em tempo de execução do programa. Se você observar aqui, nesse exemplo anterior, eu estou dizendo já que eu quero 5 elementos. Então, isso daqui é estático, eu já passei o número 5. Agora, eu posso, durante a execução do programa, pedir para o usuário. Então, usuário, quantos elementos você quer no seu array? E aí eu aloco de acordo com a quantidade que ele digita. Nesse exemplo aqui, nós criamos da classe Scanner uma referência para o teclado, para ler lá o teclado, system in, o teclado. A variável n vai receber um inteiro, que o usuário vai digitar. E aí eu aloco o array, e onde eu deveria passar aqui a quantidade, como o número 5 que eu passei aqui no outro exemplo, eu passo essa variável n. Então eu vou criar um array de acordo com o número que o usuário digitar. Lembrando que tem que ser um número inteiro, porque você vai alocar casas inteiras. Após a execução desse programa, ele imprime alocou. Então é dessa forma que você aloca os seus arrays. Beleza. O que acontece com os elementos do array? Eles são inicializados? Eles têm um valor inicial? Sim. Em Java, quando você declara um array, ele automaticamente é inicializado com seu valor default. Default para o tipo de dado que você está criando o array. Então, se você criar arrays do tipo inteiro, que é o byte, o char, o short, o int e o long, eles serão inicializados com o número 0.
Se você criar arrays reais, né, com double ou float, né, eles serão inicializados com 0.0. Se for booleano, né, o boolean com false, né, que é 0 em binário. E você pode também criar um array de referências, né, para alguma classe, né? Você passa aqui o nome da classe, né? E automaticamente será atribuído nulo, né, a uma referência nula para cada uma das casinhas do seu array. Outra forma de você declarar um array passando dados é usando um par de chaves aqui, ó. Então eu crio aqui uma referência, né, int Billy, e no lugar de usar new, eu coloco entre o par de chaves os elementos do meu array separados por vírgula. Nesse caso, ele já vai perceber que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Ele vai criar o array Billy com 5 elementos e já vai atribuir esses elementos. 16 na posição 0, 2 na posição 1 e assim por diante. Ok? Então, se você criar um array sem passar os elementos, eles serão inicializados com 0. Agora, se você passar os elementos do array, ele será inicializado com esses elementos. Como que eu acesso, então, né? Como que eu tenho acesso aos dados que estão armazenados no meu array, né? Então, olha só, o nosso array Billy. Então, o nosso array Billy tem 5 casinhas. A primeira casinha é a 0. Então, você vai escrever Billy e entre o par de colchetes o número 0. Aí você vai estar acessando aqui a primeira casinha, que tem o número 16. Billy 1, acessando aqui o número 2. Né? Billy 2, acessando aqui o 77, assim por diante. Então, nesse exemplo aqui, ó, na linha 1, nós vamos criar um array de 5 elementos inteiros, né? A referência Billy. Lembrando que após a criação, todos os elementos serão 0, né? Os 5 elementos aqui do meu array, as 5 casinhas terão o número 0. E na casinha número 2, que é a terceira casinha, né? Eu vou atribuir o número 75. Ok? Outras formas de fazer é assim, ó, Billy na casinha 0. Recebe o que está na variável A. Né? Suponha que a variável A tem o número 1. Né? Então, Billy na casinha 0 recebe o número 1. Outro exemplo. Billy na casinha A. Olha só, eu coloquei uma variável aqui. Pode? Pode. A é uma variável e ela tem um valor. Né? No caso, por exemplo, 1. Então, eu estou dizendo que Billy na casinha 1 tem o número 75. Também posso fazer assim. Ó, a variável B recebe o que está no array Billy na casinha A mais 2. Ó, coloquei um cálculo aqui no endereço, né? No número da casinha. É o array, a variável A, que tem o número 1, mais 2. Então, 1 mais 2 deu 3. Então, Billy na casinha 3. Né? É a variável B recebe Billy na casinha 3. E você pode também fazer Billy na casinha A tem um endereço. Né? Tem um valor aqui, ó. Billy na casinha A. A, vamos supor que vale 1. Né? Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Billy na casinha 1 tem o número 2. Então, Billy na casinha A vai ser substituído por 2. E aqui eu estou falando Billy na casinha 2, né? Que é o número 77. Passa a receber o que estava na casinha 2, que é o 77, mais 5. Tá? É uma outra forma de fazer. Eu quero mostrar com esses exemplos que o endereço que você passa do array não precisa sempre ser um número. Ele pode ser uma variável. E é o caso aqui desse exemplo, né? Então, olha que exemplo legal. Eu crio aqui um array, atribuo esses números para ele e me pergunto quanto que é a soma dos elementos desse array. Então, vamos criar aqui, ó, uma variável result, né, para guardar o resultado, eu zero essa variável. Né? Crio aqui um n para servir como contador, né? Faço um for, onde o n começa valendo 0 e ele tem que ser menor que 5. Então, como eu tenho 5 elementos no meu array, ele vai ser menor que 5, então ele vai até 4, né? Vai de 0 a 4. Então sempre você coloca começando de 0 e menor que o tamanho do array.
né? E depois que ele fizer a operação, ele incrementa um elemento aqui no n, né? Incrementa uma posição no n. N começa valendo 0, depois 1, 2, assim por diante. Então, quando o n vale 0, eu vou lá no Billy na posição 0. Né? Billy na posição 0, eu tenho 16. Aí eu acumulo em resultado. Depois eu somo 1 no n, né? 1 é menor que 5. Aí eu vou Billy na casinha 1, é o número 2. Aí eu acumulo aqui no resultado. Soma mais 1 no n e assim por diante. Até eu percorrer todos os elementos do array. No final, essa print ln vai imprimir a soma dos elementos do meu array. Se eu somar todos esses números, dá 12.206. Ok? Tá, e o que são arrays com múltiplas dimensões, né? A gente chama de múltiplas dimensões porque quando você vai criar um array ou acessar os elementos de um array, você tem que passar 2 endereços. Então, por exemplo, o nosso array Jimmy. Nosso array Jimmy, se você olhar aqui, ele tem 3 linhas e 5 colunas. Né? 3 por 5. Ou, se você imaginar diferente, 5 colunas por 3 linhas, 5 por 3. Né? Aí tanto faz, é você que tem que criar o seu padrãozinho e seguir com ele. No meu caso, eu estou falando que o primeiro endereço é linha e o segundo endereço é coluna. Então, na criação aqui, ó, a primeira parte, eu crio a referência Jimmy, passando aqui que ela tem 2 endereços. E lá no new, né, eu ponho int, primeiro endereço são 3 posições, né, tenho 3 linhas, e no segundo 5 colunas. Ou você coloca os 2 pares de colchetes depois do nome. Né? Não pode colocar um antes e um depois. Ou põe os 2 antes ou coloca os 2 depois. Ok? E como que eu acesso um elemento, né, de um array multidimensional? Dessa forma, você passa o nome dele e os endereços. Ah, linha 1, coluna 3. Então, na linha 1, essa linha aqui, coluna 3, essa posição, Jimmy 1, 3. Então, eu posso fazer arrays com mais de 2 dimensões? Pode, você que cria do tamanho que você quiser. Tem um exemplo interessante que eu coloquei na apostila, que é quando eu quero armazenar 1 segundo do século, né? Então, eu fiz aqui, ó. Eu criei um array do tipo byte, né? Cada elemento é um byte, né? A primeira posição tem 100 casinhas, né? Que é um ano para cada... Uma posição para cada ano do século, então são 100 anos num século. Cada ano tem 365 dias, então eu criei, cada elemento desse vai ter 365 desses. Cada um desses dias vai ter 24 horas, né? Cada hora vai ter 60 minutos e cada minuto vai ter 60 segundos. Então eu criei um array com 1, 2, 3, 4, 5 dimensões. Então aqui você tem 5 pares de colchetes, né? Qual é o tamanho desse array? Você tem que tomar cuidado, né? Porque os arrays multidimensionais consomem muita memória. Então, se você pegar cada posição de um byte, ocupa um byte mesmo. 100 vezes 365, vezes 24, vezes 60, vezes 60. Nossa, vai dar 3 bilhões, 153 milhões e 600 mil bytes. 3 gigabytes, né? Um pouco mais de 3 gigabytes aqui de memória. Esse mísero arrayzinho aqui. Então, cuidado na hora de criar arrays com múltiplas dimensões. Arrays como parâmetros. Quando você quer criar um método e que esse método trabalhe com arrays, como que você vai passar um array para o método, né? Como que eu passo o array no parâmetro do método? Você primeiro precisa preparar o seu método para receber esse array. Então, por exemplo, public void trata array, nos parênteses, né, eu coloco aqui a referência de um array, ó. Int, o par de colchetes, né, se o array tiver apenas um endereço, e a referência arg. Lembrando que você pode colocar esse par de colchetes após o nome da referência, né? Então, por exemplo, se eu criar esse array, ó, int, par de colchete, meu array, new int 40, né? Então, meu array aponta para um array de 40 elementos inteiros. Como que eu passo esse array para o método trata_array? Então, né, você vai evocar o método trata_array a partir de um objeto
E nos parênteses você apenas passa o nome da referência, meu array. Então, esse é o chamado parâmetro real. O parâmetro real é aquele quando você usa o array. O parâmetro formal é aquele da definição do array. Okay? Na definição é desse jeito. E no uso é só passar o nome. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Tem uma classe notas classe, né? Onde tem um atributo que é um array de notas, né? Esse array de notas ele vai ser carregado com as notas que serão passadas como parâmetro aqui no construtor. Eu tenho um construtor vazio, né, o construtor default, e aqui eu fiz um construtor em que eu passo como parâmetro as notas, né, que serão atribuídas a esse atributo. Da mesma forma, se eu fizer um setter desse notas, né, o setter é semelhante aqui ao notas classe, né, ao construtor, porque a minha classe tem apenas um atributo. Então, o setter, o parâmetro formal dele tem aqui double, par de colchetes e uma referência, né, notas. E aqui eu estou atribuindo essa referência notas ao atributo, né, this.notas. E agora eu quero calcular a média dessas notas. Mas lembra que média é a soma dividido pela quantidade? Então eu vou somar. Mas quantos elementos tem um array? O pessoal que criou os arrays em Java fez o seguinte. Todo array tem automaticamente um atributo chamado length, né? Esse length é carregado automaticamente como o tamanho do seu array. Isso facilita muito, né? Então eu faço um for, aquele for, lembra que começa do índice 0? E ele tem que ser menor que o tamanho do array, né? Menor que o tamanho do array. E aí você põe o i mais aqui. Então a soma está acumulando aqui os valores do array, né? Estou acumulando aqui os valores do array. Esse for vai percorrer o array e vai somar todas as notas que tiver nesse array. No final, eu retorno essa soma dividido pelo tamanho do array, né? Então, divide pela quantidade. E como que eu uso isso? Então, aqui tem um método main, onde eu vou usar aquele método para calcular a média das notas. Então, olha só, crio aqui um array com 10 notas, né? 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. É um array com 10 notas. Agora, do método da classe notas classe, eu crio uma referência, ECC7NA, onde eu ponho aqui new notas classe, né? Então eu estou criando aqui nessa referência, né, um objeto da classe notas classe, onde eu passo já esse array no construtor. Então esse array vai ser automaticamente setado naquele array notas. E aí eu mando imprimir aqui, ó, a média das notas, né? Esse método imprime média das notas aqui, ó, vai calcular, vai somar todas essas notas e dividir pela quantidade, né? Fazendo esse cálculo e retorna aqui 4. Tá, mas e se eu fizesse a mesma coisa, só que com um array com 3 dimensões, né? Suponha que o meu array agora, notas classe, né? A classe notas classe tem um array chamado notas com 3 dimensões. Mas por que 3 dimensões? Então pode ser uma dimensão para as classes, uma dimensão para os alunos e outra dimensão para as notas desses alunos, né? Então tenho diversas classes, essas diversas classes elas têm diversos alunos e cada um desses alunos tem um conjunto de notas, né? Então aqui no construtor, ó, lembrando como são 3 endereços, né, minha referência precisa também dos 3 endereços aqui, ó, no parâmetro formal do construtor. O setter também, né? Agora, olha que interessante. Como que eu vou saber o tamanho de cada dimensão? Porque não é obrigado que todas as dimensões tenham o mesmo tamanho. Eu posso ter 5 classes, eu posso ter 30 alunos, cada aluno pode ter 10 notas, né? Então eu não sei o tamanho. Então como que funciona o length? O primeiro length, se você põe a referência notas, né, que é a referência do array, ponto length, é o tamanho da primeira dimensão. Se você colocar notas na posição 0, então você está indo lá na posição 0.
E lá você pega o length, é o length da segunda dimensão. E agora, se você vai na segunda dimensão, né, você põe lá na posição 0 na primeira dimensão e na posição 0 na segunda. O length está pegando da terceira dimensão. Então, se eu multiplicar esses três valores, eu tenho quantos elementos tem na minha matriz aqui, no meu array multidimensional. O for vai ser igualzinho o outro for, lembrando que você vai colocar o length para cada dimensão. Né? Eu tenho um i que começa do 0, vou usar o i para a primeira dimensão. O i tem que ser menor que notas length. O outro for que está dentro dele é o j, que começa no 0, e ele tem que ser menor que os j0 aqui, ponto length. E o terceiro for, que é o da terceira dimensão, é o nota 00, ponto length da terceira dimensão. E aí eu somo notas no índice IJK, primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão. O primeiro for varre toda a terceira dimensão, depois cai no for J, soma mais um, volta para cá, faz para outra dimensão, e ele vai percorrendo aqui todas as dimensões. No final, a variável soma terá a soma de todas as notas, de todas as dimensões. E aí eu divido pela quantidade de elementos, que eu já calculei aqui anteriormente. E aí eu tenho a média de todas as notas. Então eu fiz um exemplo aqui, onde eu coloquei já as notas, né, na criação do meu array de 3 dimensões. Então aqui eu criei um array tridimensional, né, tem 3 endereços. Então aqui a referência é num, onde eu pus aqui, ó, 4444, entre chaves. Isso daqui são as notas de um aluno. Aí vírgula, outro par de chaves, são as notas de outro aluno. Vírgula, outro par de chaves, são as notas do terceiro aluno. Só que esses três grupos de notas estão entre colchetes. Então é uma classe, né? uma turma, né? E eu tenho aqui duas turmas, uma turma em cima aqui e uma turma embaixo. Então eu tenho na primeira dimensão duas turmas. Então a minha primeira dimensão são duas turmas. A segunda dimensão são 3 alunos, né? Tem 3 aqui. E na terceira dimensão tem 4 notas, né? Então 4. Então eu tenho 2 vezes 3 vai dar 6, e 6 vezes 4 vai dar 24. Nós temos 24 notas aqui. Aí eu vou criar, né? Eu aproveitei aqui a mesma referência, né? Da classe notas classe, eu faço essa referência, né? ECC7MNA, e ponho new notas classe, passando esse array tridimensional. Né? Esse array será atribuído lá ao array notas. E agora eu consigo evocar, a partir da referência ECC7NA, o método média notas, que vai somar todas essas notas e dividir pela quantidade. E a média será 5.5. O enhanced for, ou for aprimorado, é uma forma mais compacta de escrever o nosso for. Então, o for tradicional nós já vimos, né? O for tradicional, vamos repetir aqui, ó. Eu crio um array notas, né? Carreguei aqui os elementos. E eu faço um for, o for tradicional. Você declara uma variável começando do 0, e ela vai variar até que ela seja menor, enquanto ela for menor que o tamanho, né, do meu array, né, o notas.length, e mais para incrementar o i. E aqui eu estou imprimindo essas notas, né, como eu não estou colocando aqui o ln, né, então ele vai imprimir tudo na mesma linha, ele não vai pular linha, eu separo por vírgula. Se você não quer escrever o for desse jeito, você pode fazer dessa forma. Olha como o enhanced for funciona. É um for, só que aqui nos parênteses você põe 2 pontos. Antes dos 2 pontos, né, do lado esquerdo, você cria uma variável do mesmo tipo de dado do seu array. Né? Então, nosso array notas é double. Então, minha variável x é double. Aí você coloca 2 pontos e depois você coloca o nome do seu array. O que o enhanced for vai fazer? Ele vai percorrer o nosso array, desde a primeira posição até a última.
E cada vez que ele percorrer, ele vai atribuir aquela variável, né? Vai atribuir aquele valor à variável x. E aí eu posso imprimir. Ele faz a mesma coisa, só que de forma mais compacta. Agora, é preciso entender o seguinte, que o for, né, aprimorado, né, o enhanced for, ele é simples, porém inflexível. Olha só é possível consultar o valor dos elementos. Não dá para atribuir valor aos elementos. Você só consegue usar o enhanced for se você quiser realmente visitar todos os elementos do array. E a ordem da visita sempre é do primeiro ao último. Não dá para pular elementos, não dá para saber qual é a posição do elemento que você está. Não dá para comparar elementos sucessivos, não é possível percorrer mais de um array simultaneamente. E não é possível comparar dois arrays. Tá? Em todos os outros casos, né, se isso não te atender, aí você usa o for tradicional. Tá? Então o enhanced for ele é interessante se você realmente vai percorrer todos os elementos do array para fazer alguma consulta. Agora você deve estar se perguntando, professor, mas eu me lembro quando eu faço o main, eu uso um par de chave. Então, agora você entendeu que esse par de chave é uma referência para um array, né? Então você está criando aqui um array, ó, args, com um endereço. Então, o método main espera receber como parâmetro um array de strings, né? E aí você pode receber esse array de strings e processar esse array. Então você está chamando o seu método main, passando alguns atributos iniciais para ele começar a trabalhar. Até agora nós não usamos, né? Não passamos nada. Então tem um exemplo aqui, ó, em que eu vou imprimir os dados desse array. Então eu imprimo aqui do args o comprimento, né, do array, ó, args.length, né? E faço aqui, ó, aproveitar que fiz o enhanced for, né, como o nosso array é de strings, né, fiz um string x, e aqui eu passo o nome do array, e eu vou percorrendo esse array, imprimindo os seus elementos. Tá? Não é obrigado, o array se chama args, tá? É uma tradição, mas você pode mudar esse nome. Lá no prompt de comando, o que eu fiz? Eu fiz aqui, ó, chamei o Java, né, que é a Java Virtual Machine, passei aqui o .class, né, que é o testa_args, né, a nossa classe compilada, e na frente eu passei os elementos, ó, caneta, borracha, caderno, régua e compasso. Essas cinco palavras, né, essas 5 strings entrarão nesse array args. Primeira coisa que eu faço é imprimir o tamanho. Olha só, ele imprime aqui 5, né, porque são 5 strings. E depois o for percorre cada uma delas, imprimindo cada uma delas. Ah, mas professor, eu posso criar também um array de referências? Pode. Você pode criar um array, né, que aponta para objetos. É um array de referências, né? É um array de objetos, né? Então temos um exemplo aqui, ó. Fiz aqui uma referência classe que aponta para elementos da classe aluno, né? Uma classe de aluno, uma turma de alunos, né? Então, quando eu crio esse array aqui com 4 elementos, ele está tudo nulo, não aponta para objeto nenhum. Depois eu preciso vir e criar uns objetos, né, e atribuir valores aos seus atributos desses objetos. Se você olhar aqui um aluno, ele tem a matrícula, o nome, e tem um array de notas também, ó. Ele tem um array com 4 notas. Vamos ver como fica essa classe aluno, né? Então a classe aluno, ele tem aqui a matrícula, o nome, né, e o arrayzinho aqui de notas. O set aluno recebe todos os atributos, né, a matrícula, o nome e um array de notas, e atribui aqui como se fosse um construtor mesmo. E eu tenho aqui a média aritmética. Como eu sei que são 4 notas, né, eu fixei na minha lógica que são 4 notas, então eu somo os 4 elementos e divido por 4, né? Não precisei fazer aquele for com o comprimento. Agora, vamos dar uma olhada aqui.
Aqui ficou grande porque eu estou fazendo na unha, né? Eu não estou pedindo para o usuário digitar. Então aqui, ó, da classe aluno, eu crio uma referência classe e faço um array, new aluno com 4 posições. Então, isto daqui está criando esta classe aqui, ó, né? Esse array chamado classe com 4 elementos, né? Mas não vai estar apontando para ninguém. E aí eu preciso agora fazer um for, né? Que vai da posição 0 até o menor que o length, né, de 0 a 3, e para cada posição eu aloco um aluno, new aluno, para cada posição do array. Então eu vou criar, em cada um daqueles endereços estará apontando para um aluno, só que tudo vazio, eu não tenho ainda nenhum dado, né, porque aqui no construtor do aluno, observe que eu não passei nada, está puro aqui, vazio. E aí eu crio aqui uma referência notas, né, como sendo uma referência para um array, e notas recebe um array de double de 4 elementos. Na unha eu coloco aqui os valores, tá? 3, 8, 8 e 6, né? Apesar de ser double, eu estou passando aqui números inteiros, aí o inteiro cabe dentro de um double sem problemas. E eu estou dizendo classe na posição 0, né, aponta para um aluno, não é? Ó, classe na posição 0 aponta para esse aluno aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou chamar aquele método setAluno, passando aqui a matrícula, o nome e o array de notas. Depois eu vou lá no array da referência notas e aloco um novo array. Então o array anterior, o coletor de lixo vai jogar fora. Aí eu atribuo conjunto de notas para o segundo aluno e vou lá no classe posição 1 e seto, né? 145, Bruno e notas. E faço a mesma coisa aqui para Cecília e para o Daniel. Então a gente vê aqui, ó, que classe na posição 0 aponta para a aluna Andréa. Classe na posição 1 para o Bruno. Classe na posição 2 para Cecília. E classe na posição 3 para o Daniel. Agora, eu faço aqui um for grandão, né, em que eu vou imprimir todos os dados do array classe. Ó. Eu vou imprimir a matrícula, né, classe no índice I, matrícula. Vou imprimir o nome do aluno, né, então faltam as notas. Então, dentro desse for, eu fiz um outro for para as notas. Eu sei que são 4 notas, né, pus um for aqui de 0 a 4. E vou imprimir aqui as notas do aluno, né? Então eu tenho que dizer, eu vou lá na classe índice I e nas notas índice J. E agora eu quero saber quanto que deu a média da classe, né? Se eu somar a nota de todos os alunos, né? Então eu fiz aqui um for, em que eu vou percorrer os elementos, né, da classe, né? Fiz um enhancer for, ó, da classe aluno, faço x, e classe que é da classe aluno vai atribuir uma referência no x. Aí desse x eu chamo o método média aritmética. Então quando o enhancer de for estiver apontando para o aluno na casinha 0, eu faço a média aritmética do aluno que está na casinha 0 e somo aqui a média aritmética desse aluno. Quando ele estiver apontando para o aluno que está na casinha 1, eu venho, faço a média aritmética do aluno 1, né? Então, quando o for terminar, a variável soma, né, que começou com 0, vai ter a soma da média aritmética dos 4 alunos. E se eu pegar essa soma e dividir por 4, eu tenho a média geral da classe. Interessante, né? Então, gente, é isso. Leiam a apostila desta aula, façam os exercícios propostos. E na próxima aula nós faremos diversos exercícios com array, ok? Conte para os seus amigos sobre as nossas aulas. Bons estudos!